Esma vai falar com o Kemal, leva um cafezinho para ele. O Kemal diz o que foi. Esma diz nada, é que eu ouvi uma conversinha de vocês ontem. Fico feliz que você e o Fikret tenham feito as pazes. E o Kemal diz: isso não significa que você pode estar com ele, Esma. Esma diz: eu vou falar com ele. Kemal diz: ele é um homem casado. E a Esma diz: eu vou falar com ele sobre a Dâmila, pai. E o Kemal diz: deixe ele vir implorar por você. Lembre que ele te expulsou. Se ele vir implorar perdão, você aceita, mas só se ele já tiver se separado da Dâmila. Nilson Skinder e o Firati chegam para conversar com Kemal. Kemal vai falar com eles, com Semal, Selal, e a Ganze está junto. E o Semal diz: é melhor você sair, Ganze. Kemal diz: ela viu tudo. E o Skinder diz: por que você tirou a vida do seu Viquete, Kemal? E a Ganze diz: ele estava preparando uma emboscada para vocês, papai. Ele ia tirar a vida de todos, até a sua. Firati diz: nós desconfiávamos, mas você não poderia ter tirado a vida dele, Kemal. Kemal diz: eu fiz o que fiz. Ele era um traidor. Skinder diz: o Rousseau vai acabar se vingando. E o Kemal diz: deixe ele. O Semal pergunta pro Skinder o que o Torgut fala sobre isso. Skinder diz: ele finge que não sabe de nada, mas claro que sabe. E o Kemal diz: você vai continuar morando na casa do homem que planeja tirar a sua vida? Skinder diz: claro. Eu não estava morando com Sengiz? Então, eu quero ver o Torgut e o Idris caindo na própria armadilha. Na casa do Skinder, o Idris diz para o Torgut que não vai esperar o Russi, que vai se vingar do Fikret. E o Torgut diz que ele tem que esperar sim, que ele mesmo tirará a vida do Fikret. Na casa do Alim Ibrahim, ele pergunta para a Sema e a Idanur onde a Diden está. E elas dizem que a Diden saiu cedo e que se ela não quis nem que elas fossem junto, nem o motorista, com certeza ela foi aprontar alguma coisa com a Dâmila. E o Augusto diz: então é melhor a gente se encontrar com o Fikret aqui. Ela pode estar no restaurante. E ele vai avisar ao Fikret e ao Skika e ao Skinder. Já a Diden chega na casa da Zeynep. Dâmila diz: o que faz aqui? E a Diden diz: eu vim falar com a Zeynep. E a Diden nota que a Dâmila está estranha. E diz: o que foi? Eu soube que o Fikret voltou. Vocês estão bem? Dâmila diz: estamos indo. E a Diden diz: está tudo bem? Dâmila diz: claro. Nisso Zeynep se aproxima, Dâmila se afasta para deixá-las conversando a sós. E a Zeynep, furiosa, diz: o que faz aqui, hein, Diden? Quanto mais eu mando você ficar longe de mim, mais você vem atrás. E a Diden diz: é a última vez, Zeynep. Você me fez uma promessa. Por isso eu não denunciei o Alim Ibrahim. E o casamento ainda não aconteceu. Zeynep diz: eu fiz a minha parte, eu me afastei. O que você quer de mim? E a Diden diz: eu quero que você faça o Alim Ibrahim se casar comigo hoje. Eu já preparei tudo, só falta ele aceitar. Mas ele inventa desculpas, fala do Fikret. Então convença ele a se casar comigo ainda hoje. Se for preciso, arraste o Alim Ibrahim até o casamento, porque se você não fizer isso, eu o denuncio ainda hoje. E não irei denunciar só o Alim Ibrahim, e também o Fikret, a escolha é sua. Já o Fikret chega na casa do Alim Ibrahim para a reunião com o Sota, e lá já está quase todos. O Sota vai conversar com a Yan, o Firati e os amigos do Alim Ibrahim no jardim, enquanto o Fikret entra na sala. O Sota pergunta se o Kemal está lá, e o Firati diz que acha que o Kemal não foi avisado da reunião. Enquanto o Yaya, o Musa, Alim Ibrahim, Fikret, Skinder estão conversando e o Musa e o Yaya estão bravos porque o Kemal tirou a vida do Sevket, que agora vão querer se vingar de todos eles. Skinder diz: agora já passou, agora temos que nos concentrar em como nos defender. E o Fikret pergunta para eles como que esse Russi é. Skinder começa a falar do Russi, como ele é mau e cruel, e o Musa fica com medo e diz: viu, Yaya?
viu? Ele não vai querer nem conversa. Musa, assustado, diz o Alim Ebrahim já tem um plano, e o Alim Ebrahim diz se eles quiserem vir, que venham. Nós vamos vencê-los. E o Yahya e o Iskender falam que agora que o Fikret fez as pazes com Kemal, eles estão mais unidos. E o Fikret diz que ainda vai tirar a vida do Idris. E o Iskender diz que eles estão falando na casa que o Rousseau não precisa vir, que o Idris mesmo quer tirar a vida do Fikret. O Fikret diz, ótimo, eu quero tirar a vida dele. O Iskender diz, se o Rousseau demorar para chegar, o Idris vai atrás de você. E agora que o Kemal já sabe que eles planejaram tirar a vida dele, ele não vai mais se unir com o Torgut e o Idris. Já na casa da Zeynep, a mãe da Zeynep diz, por que você deixou aquela louca entrar? Não é para dar ouvidos para ela. E a Dâmila diz, ela não vai sossegar até deixar a Zeynep louca. Mas se você quiser, Zeynep, eu dou um jeitinho nela. E a Sakine diz, os Kika, né? E a Nedine diz, se fosse assim, a Zeynep já teria tirado a vida dela se ela não estivesse grávida há muito tempo, não é, Zeynep? Zeynep diz, não há o que fazer agora. Eu vou ter que convencer o Alim Ebrahim a se casar com aquela louca, ou o Alim Ebrahim, o Fikret e até o Sota passarão o resto da vida na cadeia. Zeynep sai decidida a resolver tudo, enquanto Diden chega no restaurante e diz para Edanur cancelar todas as reservas porque será o casamento dela e do Alim Ebrahim no restaurante naquela noite. Edanur diz, e o Alim Ebrahim já sabe? E a Diden diz, ainda não, é uma surpresa. Na casa do Alim Ebrahim, Major Alim Ebrahim, Auguste e o Dervis estão conversando. E o Major diz que pesquisou e que o russo ainda não chegou na Turquia. E quando ele chegar, todos saberão. E o Kemal tem que ser protegido. E o Dervis diz, ótimo, bota a polícia na casa dele, assim ele não apronta mais. E o Major diz, a culpa foi do Alim Ebrahim, que levou o Seviket na frente do Kemal. Óbvio que ele faria aquilo. E o Alim Ebrahim diz, mas agora o Kemal está do nosso lado. Nisso a Zeynep chega. A Alim Ebrahim vai falar com a Zeynep e ela conta que a Diden disse que se o Alim Ebrahim não se casar com ela naquele dia, ela denuncia todos. A Alim Ebrahim diz, eu não vou casar. É ela que denuncia todos. E a Zeynep diz, não, você e o Fikret são as pessoas que eu mais amo. Eu não vou aceitar que vocês fiquem presos. E se ela quer se casar, deixe. Faça o que ela quer. Nada mudará entre nós. Zeynep convence o Alim Ebrahim a se casar com a Diden. E abraça forte o Alim Ebrahim, que está arrasado. Já Esma corre contar lá para o Major, para o Auguste, para todos, que a Diden disse que se o Alim Ebrahim não se casar com ela naquele dia, ela denuncia todos. E o Major olha para o Auguste e diz, espero que ele não estrague tudo, é apenas uma assinatura, ele que não seja tão idiota. Nisso a Zeynep sai triste e vai embora. Auguste vai falar com Alim Ebrahim. Alim Ebrahim olha para o Auguste e diz, a Diden exigiu que a Zeynep assista ao nosso casamento. Como ela pode ser assim? Auguste diz, ela faz isso pela Zeynep. Ela sabe que você ama Zeynep, por isso que ela faz isso. Na casa da Zeynep, o Fikret está furioso e diz para Nedim que a Zeynep não pode aceitar isso. Nisso a Zeynep chega e diz que convenceu a Alim Ebrahim a se casar com a Diden. Fikret diz por quê? Deixe que ela denuncie a todos. E a Zeynep diz não. Eu não posso permitir que ela faça isso com quem eu amo. E o Fikret abraça a Zeynep e diz ela faz isso para cortar o vínculo entre você e o Alim Ebrahim. E a Zeynep diz deixa ela, eu estarei nesse casamento para ela ver que nada vai cortar o nosso vínculo. Já na casa do Kemal, o Celal diz que a Diden está louca. E a Esma diz, ela me ligou dizendo que é para irmos ao casamento dela e do Alim Ebrahim. E o Kemal diz, o Alim Ebrahim havia falado de uma reunião hoje à noite. Ligue para o Auguste Celal para saber se iremos à reunião ou ao casamento. Celal liga e o Auguste diz que é melhor irem ao casamento.
Na casa do Iskender, Firati diz que terão que ir ao casamento do Alim Ibrahim e da Diden, que com certeza a Diden está obrigando. Enquanto o Torgut e o Idris estão conversando em segredo, e o Idris diz: eu soube que eles teriam planejado uma reunião para essa noite, mas cancelaram para ir ao casamento do Alim Ibrahim e da Diden. E o Torgut diz: acho que todos estarão lá, menos o Fikret. Idris diz: eu queria que ele estivesse, eu tiraria a vida dele lá. Torgut diz: ainda não, o russo está chegando. E o Idris diz: eu irei ao casamento. Se o Fikret estiver lá, eu tirarei a vida dele. Já no restaurante, no casamento, né? As mulheres estão conversando e a Ice diz: todos estão infelizes aqui. Imagine a Zeynep e o Alim Ibrahim. Esse é o casamento que ninguém queria ver mesmo, né? Veja só, nem os convidados estão gostando. Mas e você? Ganzi já se acostumou com seu casamento? E a Ganzi diz que sim. E a Esma pergunta para a Ice se ela não tem nenhuma novidade, se ela não se reaproximou do Iskender. E a Ice diz que ainda não, porque o Mitati foi o grande amor da vida dela. Enquanto os homens estão conversando, Fikret, Zeynep, Nedime e Damila chegam. Damila pega no braço do Fikret, ele se afasta e vai cumprimentar os homens. E o Kemal diz: o que a Zeynep faz aqui? E o Celal diz: com certeza a Diden a obrigou. Enquanto o Kemal e o Celal estão conversando, e o Cemal diz que logo eles terão que fazer a reunião. Enquanto a Esma está incomodada com a Diden e a Damila. Enquanto a Damila diz para Nergis que não suporta a Esma, que ela não consegue ser como a Zeynep. Enquanto todas as mulheres estão com pena do sofrimento da Zeynep em ter que estar ali obrigada assistindo o casamento do Alim Ibrahim e da Diden. Nisso, Alim Ibrahim e Diden chegam. Diden está vestida de noiva. Zeynep sofre. E a Diden diz que o Turan e Osman serão os testemunhas. Nisso, o juiz começa a realizar o casamento e pergunta se a Diden aceita casar com Alim Ibrahim. Ela, sorrindo e olhando para Zeynep, diz que sim. Quando o juiz pergunta se Alim Ibrahim aceita casar com a Diden, ele sofre e olha para Zeynep. Zeynep faz sinal que sim com a cabeça. Alim Ibrahim diz que sim e assinam os documentos. Zeynep sai, chorando, enquanto a Diden se sente a vitoriosa. Olá, pessoal! O que vocês estão achando, hein? Coitadinha da Zeynep, foi obrigada a assistir o casamento do Alim Ibrahim e da louca da Diden. Escreva aqui nos comentários o que você está achando. Tchau!